Bom, gente, como eu combinei com vocês, na aula que eu apresentei o programa da disciplina, eu fiquei de enviar videoaulas para vocês do conteúdo programático. E como esse é o nosso primeiro encontro, né, seguindo o conteúdo da disciplina, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de falar com vocês alguma coisa sobre motivação. Então, como a disciplina de Administração e Planejamento de Saúde vai tratar de vários temas, né, e a função de um bom administrador, ela tem como função primordial a motivação, né, motivar seus empregados a trabalharem, a exercer seus ofícios com qualidade, com dignidade. Então, vocês estão aqui também estudando, né? Então, o objetivo do professor é fazer com que os alunos estudem a sua matéria, leiam o conteúdo passado e assimilem o programa da disciplina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas palavras motivadoras no início da matéria, tá? Se meu passador de slide passasse, não. Então, para motivar um pouquinho vocês, eu fiz um curso de motivação e nesse curso o professor ele explanava algumas frases motivacionais para estimular o aluno a estudar. Então a gente vai trabalhar um pouquinho essas frases. Isso não cai na prova, isso não faz parte do conteúdo programático, tá? É um extra que eu estou passando para vocês, quando tiverem um pouquinho de falta de coragem de estudar, lembrar dessas palavras, tá? Então, algumas frases de efeito. Então, quando vocês estão aqui nessa relação entre professor e aluno, né, vocês têm que ter sempre aquela postura correta, né? A gente sabe que o aluno, ele tem que estudar, ele tem que tirar as dúvidas com o professor, ele tem que conseguir maneiras de assimilar aquilo que foi passado, porque a gente sabe que na nossa instituição nós temos avaliações, né? Não adianta só o professor ele apresentar aula para vocês, vocês também têm que estudar. E vocês têm que traçar um planejamento, né? O nosso programa da disciplina é um planejamento da matéria, então vocês vão saber quais são as aulas na sequência que eu vou apresentar para vocês. Observar o caminho seguido pelos vitoriosos. Então, quando vocês têm algum objetivo, vocês têm vontade de alcançar um determinado ideal, vocês observem quem conseguiu chegar naquele local que você tem vontade de estar. Então, converse com essas pessoas, saiba que curso eles fizeram, o que foi que eles estudaram, quais as atividades que eles desenvolveram. Ter sempre autoconfiança, né? Vocês têm que confiar em si mesmos, tá bom? Acreditar em si mesmo. E quando você acredita em si mesmo, você começa a canalizar forças positivas, né? Por mais que tem gente que não acredite nisso, mas quando você batalha, tem gente que vê seu esforço e lhe ajuda. Isso acontece. Então, dedicação, abdicação e seguir em prol do objetivo. Quando você tem um objetivo, você não pode achar que isso vai cair do céu. Você tem que se dedicar, tem que estudar, tá bom? Ter fé em si mesmo. Acreditar que você vai conseguir. E quando você acredita positivamente em alguma coisa, isso pode ser alcançado. Porque se você não acreditar, você já não vai conseguir seguir o que você planejou. Então, se vocês estão aqui na disciplina, vai iniciar agora, se vocês têm objetivos de ficar com média 9 na disciplina, tá? Então, vocês já traçam os objetivos de vocês. Ter fé, acreditar naquilo que não se vê. Então, vocês têm que ter fé em vocês, têm que estudar, que vocês vão conseguir alcançar o objetivo. Se você acredita que pode ou se acredita que não pode, nos dois casos você está absolutamente correto. Já dizia Henry Ford, né? Então você tem que ter essa confiança, você vai ter que ter certeza que vai conseguir terminar essa disciplina, o semestre vai conseguir, vai ter começo, meio e fim, tenha fé. Então, a crença leva ao comportamento. Quando você acredita, se paga o preço. Quando você acredita que vai dar certo, você vai estudar, você vai seguir o que a gente planejou, as tarefas que eu vou passar para você. Você está acreditando, você está aprendendo. Eu sei que não vão estar aprendendo com o professor em sala de aula, porque essa parte nós ainda não fomos liberados do isolamento. Mas depois, esse período é passageiro, a gente vai seguir adiante.
Sonhos são gratuitos, transformá-los em realidade tem um preço. Quando você quer alguma coisa, você vai batalhar, tem um preço. Não existe almoço grátis, né? Já dizia um político que a gente escuta nesses tempos de isolamento. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que batalhar, tem que trabalhar para aquilo. Tá? Quem consegue, ele vai pagar o preço. As pessoas que tiveram êxito, sucesso, elas batalharam, isso não foi de graça. E a disciplina é liberdade, já dizia o cantor Renato Russo. Então, por que disciplina é liberdade? Quando vocês estudam, vocês executam tudo que é planejado e vocês vão ter conhecimento. Quem tem conhecimento estuda, obviamente tira nota boa, né? Quem tira nota boa não fica de prova final. Né? E esse período de prova final, esses 15 dias referente à prova final, você já vai estar de férias. Ou se você teve uma nota muito boa na primeira, na segunda avaliação, na terceira você já está tranquilo, tá bom? Por isso que disciplina é liberdade. Quem se prepara para a guerra consegue ter dias de paz. E aí, se você está estudando, se dedicando, você vai ter tranquilidade nas avaliações. Quem vive descansando tende a descansar em paz, né? Então, quem descansa demais, descansa em paz. E descansar em paz, no sentido figurado, é morrer. E morrer no sentido figurado é não alcançar seus objetivos escolhidos, não conseguir terminar a disciplina. Então, quando você está descansando, senta no sofá e o sofá é aquele buraco negro que ele engole por horas a fio. Então, você tem que sair da procrastinação. Tá? Então, todo ônus tem seu bônus e todo cargo tem seu encargo. Eu vou falar muito de cargo no decorrer da disciplina. Então, quando você recebe, né, você passa no concurso, vocês passaram no Enem, vocês estão sendo alunos, então vocês têm que exercer o quê? O ato de estudar. Vocês vão ser avaliados no todo cargo, tem seu encargo. Pagar um preço alto pode irradiar alegria com a vitória, né? Como eu falei do almoço grátis. Se você tiver muito dinheiro, você consegue comer bastante, comer coisas diferentes, né? Mais gostosas, mais saudáveis. Então, quando você consegue o que você quer, você irradia de alegria. E a estrada do sucesso, ela está sempre em construção. Né? Vocês não podem ficar achando que já sabem de tudo. Né? Eu sei que às vezes vocês sabem de parte do conteúdo, mas outras vezes não. Vocês têm que estudar, vocês têm que se dedicar para conseguir alcançar o conhecimento. Lembre-se de que seu caráter é um espelho do seu destino. Então isso é sempre um conselho que eu dou até para profissional, para estudante, né? Quando eu passar tarefinhas para vocês, eu vou saber se você copiou de outro colega. Eu não vou olhar todos, eu vou ler todos. Se eu perceber que um tá igual ao outro, eu vou saber, tá? Então, a gente tem que saber que o seu caráter é o espelho do seu destino. Se você agir de maneira correta, fazendo tudo certinho, é óbvio que você vai alcançar um bom resultado. Mas se você fraudar, se você colar de outro colega, ou se você agir de maneira antiética ou indecorosa, você tem o seu destino, ou seja, você vai ter consequência em relação a isso. E aí, em sequência, vem a nossa primeira aula, tá, gente?